Provavelmente você já escutou falar sobre o Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física do Brasil. É considerado o Warren Buffett brasileiro. Mas ele tem uma opinião um tanto quanto peculiar aí quando o assunto é investimentos no exterior. Será que ele está errado nessa opinião? Bem, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho no vídeo de hoje. Fala pessoal, como é que vocês estão? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Guilherme e a gente está no canal da Capital Global. E por aqui a gente fala de assuntos que são do interesse de quem quer prosperar financeiramente, alcançar a própria liberdade financeira mesmo. São assuntos como empreendedorismo, investimentos, planejamento tributário. Só que a gente tem um diferencial aqui, que é o fato de que a gente aborda tudo isso sob uma perspectiva de internacionalização, o que eu me arrisco a dizer que não tem nenhum outro canal no YouTube brasileiro fazendo igual. Então se você é novo por aqui, considere se inscrever no canal e também clicar no botão do sininho, porque eu tenho certeza que você vai gostar de todas as dicas que a gente traz aqui para você. E já clica também no botão de gostei, afinal, no vídeo de hoje a gente está trazendo um assunto bastante instigante, até um tanto quanto polêmico, mas que é preciso tocar nessa ferida, que é a opinião do Luiz Barsi sobre investimentos no exterior. E se você não sabe quem é o Luiz Barsi, antes de mais nada, deixa eu te apresentá-lo então. Luiz Barsi, ele é considerado o Warren Buffett brasileiro, porque ele é um investidor aí que hoje já tem cerca de 80 anos, mas que fez uma fortuna acumulada ao longo de sua vida na Bolsa de Valores de 2 bilhões de reais. É o maior investidor no CPF de pessoa física aqui no Brasil. E bem, ele tem uma história linda de vida. Hoje em dia ele também é advogado e economista, mas lá no começo da carreira dele, ele teve uma infância muito sofrida, considerando que ele ficou órfão de pai desde quando ele era um bebê. E mais, ele começou como um engraxate e só depois que ele foi se tornar tudo isso que ele é hoje, com uma fortuna de 2 bilhões de reais, cara. 2 bilhões de reais, bilhões, não é para qualquer um não. O que significa que ele realmente é um cara que tem muita bagagem, que sabe muito de mercado e tem muito para ensinar para todos nós. Mas o curioso é que o Barsi, ao mesmo tempo, ele tem uma opinião um tanto quanto peculiar quando o assunto é investimentos no exterior. Quer dizer, como eu já falei naquele meu vídeo sobre os 3 hábitos dos maiores bilionários brasileiros que ninguém contou para você, a maior parte dos bilionários brasileiros, aqueles caras que têm 30 bilhões, 35 bilhões, uma fortuna bem maior do que a do Luiz Barsi, eles costumam internacionalizar. Eles medem o patrimônio deles em dólares e eles fazem investimentos no exterior, que é para poder se proteger dos perigos do nosso país. Enfim, se você ainda não assistiu esse vídeo que eu acabei de mencionar, é bem interessante que você o assista também. Então eu vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir assim que esse vídeo acabar. Em todo caso, o importante aqui é entender que quando se trata do Luiz Barsi, ele vai ter uma opinião que vai contra a corrente dos bilionários, porque ele entende que investir no exterior não é tão interessante assim, ele é contra investimentos no exterior. Bem, ao menos é isso que ele diz para todo mundo. Se é realmente isso que ele faz na prática, ou se ele diz por segundas intenções, não tem como eu saber. Aliás, eu tenho lá minhas opiniões sobre isso, mas realmente ninguém sabe. Em todo caso, o fato é que ele é contra investimentos no exterior, é isso que ele prega aos 4 cantos e todos os argumentos que ele utiliza para falar que ele é contra, eu discordo de todos eles. Eu vou refutá-los um a um a partir de agora. E aí você deve estar pensando, Guilherme, quem é você, cara, para discordar do Luiz Barsi? Faz primeiro o teu primeiro bilhão aí nas bolsas de valores, aí depois tu vai ter patamar para conseguir conversar de igual para igual com ele. Enquanto isso, fica na boa aí na tua que tu é um sem-teto do lado dele. E bom, realmente, eu concordo. Do lado do Luiz Barsi, o meu patrimônio é o de um morador de rua. Eu sou muito menor do que ele. Em todo caso, o fato é que mesmo aquelas pessoas que têm padrão aí, que têm cacife para discordar dele, todos eles, como a gente acabou de falar, eles costumam internacionalizar. Na verdade, o Luiz Barsi, entre o pessoal que tem bilhões, é um dos poucos que defende que ficar no Brasil apenas é a melhor opção. Então, querendo ou não, não é questão de querer ensinar o padre a rezar a missa. Longe de mim fazer isso.
Agora, quando a gente vê um padre que está rezando uma missa de sunga, enquanto todos os outros padres estão rezando uma missa de batina, bem, não preciso ser padre para perceber que rezar a missa de sunga é, no mínimo, um pouco diferenciado aí do que o pessoal está fazendo. Eu consigo notar que tem alguma coisa errada. Do mesmo modo, eu não preciso ter 1 bilhão para notar que o Luiz Barsi, ele é o único entre os bilionários, ou um dos únicos, que tem uma opinião assim de que rezar a missa de sunga não tem problema nenhum. Além disso, eu nunca gostei muito de argumento de autoridade. Eu sempre preferi argumento de lógica. Se você não sabe, argumento de autoridade é aquele que fala, porque o cara grandão faz isso, significa que isso é certo. Porque, na realidade, isso não faz tanto sentido. Por exemplo, vamos supor que o maior astrônomo do planeta, um cara com pós-doutorado extremamente renomado, o Neil Armstrong, aquele cara que viajou para fora do mundo e pisou na Lua, ele chegasse e falasse, cara, a Terra é plana. Bem, eu ia continuar tendo a minha percepção de que ele está equivocado, porque na minha perspectiva lógica não faz o menor sentido o argumento dele de que a Terra é plana. Ou ainda, se o Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, virasse amanhã e falasse, quer saber? Eu vou vender todas as ações que eu tenho para comprar Telex Free, aquela pirâmide, Telex Free. Eu ia falar, cara, o Warren Buffett surtou, mas quem sou eu para discordar? Então eu vou comprar a Telex Free também. Brincadeira, eu não ia falar isso. Eu ia continuar com a perspectiva de que argumentos de autoridade, eles não fazem tanto sentido quanto argumentos lógicos. E Telex Free não faz lógica nenhuma, então eu não compraria essa pirâmide. Então, feito todo esse esclarecimento, eu acho que agora eu fico mais confortável de poder discordar do Luiz Barsi, ainda que eu não tenha feito o meu primeiro bilhão nas bolsas de valores brasileiras. Mas vamos lá, vamos falar quais são os motivos então que fazem com que o Barsi ache que investir fora do Brasil não vale a pena. Motivo número 1 do Barsi: investir no exterior é difícil e muito caro. Recentemente, o Luiz Barsi apareceu em um canal aqui no YouTube, que eu acho até que é da filha dele, defendendo que investir no exterior não vale a pena por causa de toda a questão da remessa dos valores para fora. Segundo ele, o trâmite para mandar dinheiro do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo, é muito complicado e custoso, além do que tem toda essa questão do câmbio, que na opinião dele, o dólar está custando muito alto. E bem, eu não acho que o Barsi esteja completamente errado nesse ponto em específico. Na verdade, eu acredito que ele apenas está desatualizado, porque realmente, antigamente, era muito caro, era muito custoso e complicado para que a gente mandasse dinheiro para fora do Brasil. Pelo menos nos anos 90, isso era quase impossível. Como eu já falei naquele vídeo, porque o brasileiro ainda não investe no exterior, no qual eu até trouxe aquela história muito interessante da Export Notes, que foi uma gambiarra jurídica que os bancos fizeram para possibilitar investimentos fora do Brasil em uma época em que isso era quase que impossível, porque a legislação, até então se achava, ela proibia completamente. Então, se você quer entender qual que é essa história dessa gambiarra jurídica, como é que eles deram um jeito para conseguir abrir o mercado internacional para nós, bem, considere assistir esse outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. Mas voltando aqui ao ponto do vídeo de hoje, o que eu quero dizer é que o Barsi, ele é um investidor das antigas, cara. Tem que ver que ele já tem 80 anos. A maior parte da fortuna dele, ele acumulou justamente nesse período em que era quase que impossível para o brasileiro mandar dinheiro para fora. Então, quando ele fala que o trâmite é custoso, que o trâmite não costuma complicar, que é muito complicado, ele tem um pouquinho de razão, porque foi isso que ele vivenciou, provavelmente, na época que ele tentou mandar dinheiro para fora. Só que hoje em dia, essa informação ela já está desatualizada. Hoje em dia a gente consegue abrir uma conta em uma corretora de valores americana com a mesma facilidade que a gente possui para abrir uma conta em uma corretora de valores aqui no Brasil. E a remessa também é feita em alguns poucos cliques, com um spread cada dia que passa menor, na medida em que esse mercado vai ficando cada vez mais concorrido. Eu não estou falando que enviar dinheiro para fora hoje em dia é barato e os custos disso são completamente desprezíveis. Eu só estou falando que é muito mais barato do que era antigamente. E já é possível pela maior parte dos brasileiros. Se você quer fazer uma remessa internacional,
Hoje em dia já tem diversas startups, diversas fintechs que atuam nesse setor e que elas concorrem com os grandes bancos. Antigamente, se você fosse fazer essa remessa, ia ter que ir até a agência bancária. O próprio gerente do banco, ele estava tão desacostumado a fazer isso que ele não saberia como fazer, como proceder, e a concorrência era pouca, as custas para fazer essa remessa elas iam ser muito mais elevadas. Hoje em dia, em alguns poucos cliques também, você consegue acessar o mercado internacional. Então, quanto a essa questão de que investir no exterior é custoso e complicado, o Luiz Barsi ele ficou desatualizado na minha perspectiva, porque hoje em dia já não é mais como era antigamente. E quanto a essa questão do dólar, o que eu acho? Bem, eu acredito que pode até ser que o dólar hoje ele esteja sobrevalorizado em relação ao real. Ele está um pouquinho sim. Agora, como a gente já falou na nossa série Crise do Real, que eu também vou deixar aqui no izinho para você ver ela inteira, o fato é que o dólar no longo prazo ele tem essa tendência de subir de preço em relação ao real. Então, se hoje em dia R$ 5,60 é um preço caro para o dólar, no futuro isso vai ser um preço normal e o preço caro para o dólar vai ser R$ 8, R$ 10. Daqui a alguns anos é muito provável que o dólar ele esteja batendo R$ 8 e R$ 10 e esse seja um preço justo para o dólar. Essa é a tendência do que está se desenhando há anos e provavelmente vai continuar sendo assim. Então, quando o Luiz Barsi fala que investir em dólares é caro porque o dólar está alto, ele está não levando em consideração que a gente está investindo para o longo prazo e que o dólar tem uma tendência de alta. Então, que na verdade, isso não é ruim para a gente, isso é interessante, porque significa que, além da valorização dos teus próprios investimentos, a gente também vai poder se beneficiar da depreciação do real e da apreciação do dólar para aumentar ainda mais o nosso patrimônio, para ter ainda mais poder de compra aqui no Brasil. Motivo número 2 do Barsi: a distância atrapalha os investimentos no exterior. Pois é, recentemente o Luiz Barsi também defendeu que investir no exterior não compensa por causa da questão da distância das bolsas internacionais. É como se não valesse a pena investir em Nova York porque a gente está no Brasil e simplesmente por causa disso. Só que, cara, a distância das bolsas pode até ter sido um problema naquela época em que o pregão era vivo a voz, que você tinha que estar lá dentro da B3 para ficar por dentro da cotação de forma instantânea, naquela gritaria do pregão que teve até em 2009, mas que hoje em dia não existe mais. Hoje em dia, o pregão do Brasil e de todas as bolsas de valores mundo afora, ele é totalmente eletrônico e não faz a menor diferença se você for comprar ações na B3, na Nasdaq, na Bolsa de Valores de Nova York ou lá em Tóquio. A coisa que você vai fazer vai ser a mesma, vai ser pegar o seu celular, abrir um home broker com internet e enviar uma ordem de compra. Definitivamente não faz a menor diferença se a bolsa está ali em São Paulo ou se a bolsa está lá no Japão. A sua ação para fazer essa compra é idêntica. E uma curiosidade é que se a distância realmente fosse um problema, seria muito mais fácil para um cara lá de Roraima, de Boa Vista, investir nos Estados Unidos do que investir em São Paulo. Só para ter uma ideia, a título de curiosidade, Miami está mais perto de Boa Vista, em Roraima, do que São Paulo está de distância de Boa Vista de Roraima. Eu sei que a Bolsa de Valores dos Estados Unidos não fica em Miami, mas isso é uma curiosidade. Se a distância realmente fosse um problema, era mais fácil, talvez, o cara ir investir, sei lá, em Miami, em alguma outra coisa que tenha lá, do que ir comprar ações na B3. A distância tanto não é um problema, que se você for ver a geração que vem mais nova aí, cada vez mais nova, o pessoal que é gamer, tem amigo do mundo inteiro. Os caras já conhecem gente de tudo quanto é canto por causa dos jogos de videogame. Hoje em dia o que une as pessoas não é mais apenas a distância física, mas sim os interesses que as pessoas têm em comum. Quer dizer, antigamente você se aproximava de alguém porque essa pessoa morava perto, era seu vizinho. Hoje em dia, às vezes você é mais amigo do cara que mora lá na Croácia do que do seu vizinho, porque o cara que mora na Croácia joga videogame contigo todo dia, ou ele também se interessa por investimento nas bolsas de valores, vocês ficam trocando ideia num fórum qualquer na internet. E mais, mesmo antigamente, a distância física nunca foi um problema para investir se você fosse um cara bilionário, como é o caso do Luiz Barsi. Afinal, ele é aquele tipo de cara que, se quisesse, ele poderia
almoçar em Londres na segunda e jantar em Tóquio na quinta-feira e no sábado tá de volta no Brasil para poder aproveitar o fim de semana. E distância nunca foi um problema, ele poderia ir até lá fazer as compras, ele poderia fazer o que ele quisesse porque ele tinha o dinheiro que possibilitasse isso. Então, com todo respeito aí ao grande mestre, ao Luiz Barsi, eu acredito que ele foi um tanto quanto infeliz em alegar que a distância física é um problema que dificulta para quem quer investir aí no exterior. No pior dos casos, tudo que você vai precisar fazer vai ser dar um pulinho numa agência bancária lá nos Estados Unidos, quando você estiver em férias por lá, para poder abrir uma conta bancária e realizar aí o saque dos seus investimentos na conta bancária lá de fora para não ter que trazer o dinheiro de volta para o Brasil. Mas convenhamos, isso aí não é um problema tão ruim quanto lidar aí com o fato de que o real tem virado pó. Motivo número 3 do Barsi: você não conhece o custodiante do seu dinheiro caso você esteja investindo no exterior. Um outro motivo pelo qual o Luiz Barsi defende que investir fora do Brasil não vale a pena é por causa do fato da gente não saber direito quem é o custodiante do nosso dinheiro quando a gente manda lá para fora. Isso pode até parecer um pouco engraçado para muita gente, considerando que a gente também não tem a menor ideia de quem é o custodiante do nosso dinheiro quando a gente investe aqui no Brasil, nas bolsas daqui, e que a gente não sabe se ele não está fazendo loucuras com o nosso patrimônio. Mas bem, eu até entendo o que o Barsi quis dizer com essa alegação. Ele se refere principalmente ao pessoal que faz depósitos em contas de Forex, em contas de opções binárias, porque muitas dessas corretoras de Forex, de opções binárias, elas ficam sediadas em paraísos fiscais, com sigilo absoluto, e ninguém nem sabe quem é o fundador delas. De modo que se ela quiser sumir do mapa com seu dinheiro amanhã, não vai ter muito o que você possa fazer. Você não vai acionar a justiça do Chipre, e ainda que você acionasse, você não iria conseguir descobrir quem são os sócios fundadores que roubaram seu dinheiro. Então, honestamente, eu acredito que essa é a preocupação do Barsi e é por isso que ele fala que tem que ter um cuidado a mais. E realmente tem que ter um cuidado a mais. Mas isso não vale apenas para quem investe fora do Brasil, não. Porque cair em golpe, cai tanto quem investe aqui quanto quem investe lá fora. Não faz diferença se você caiu no golpe de uma corretora de Forex que sumiu com seu dinheiro no Chipre ou se você caiu no golpe do boi gordo no interior do país, ou da Unique Forex, ou da Telex Free. Golpista tem em qualquer lugar. Isso não é exclusividade nem do mercado brasileiro, nem do mercado internacional, e a gente precisa ficar atento. Agora, a boa notícia é que se você tomar todos os cuidados necessários, você consegue investir lá fora em instituições financeiras, em corretoras e em bancos que são até mais seguros do que os brasileiros. Honestamente, tem algumas corretoras, algumas instituições lá fora que a chance delas quebrarem é até menor do que a chance dos maiores bancos do Brasil quebrarem. São instituições aí que, além de tudo, elas são garantidas pelo SIPC, que é uma espécie de fundo garantidor deles lá e que vai garantir depósitos de até $500 mil. E mais, os fundadores de muitas dessas corretoras, de muitos desses bancos, são conhecidos. Tem corretoras de valores lá fora que elas são fundadas por brasileiros, para brasileiros, e que no nome dos sócios fundadores você vai encontrar gente que, cara, tem histórico no mercado brasileiro, que já trabalhou na Ambima com cargo alto, que já trabalhou em vários pontos aqui, pessoas realmente renomadas. Então, definitivamente, você conhece na realidade quem é o custodiante, ou melhor, quem é que está te proporcionando esse acesso às bolsas lá de fora, e você não precisa ficar tão preocupado assim caso você esteja em uma instituição dessas que tem idoneidade. Então, novamente, eu vou pedir licença para discordar do Luiz Barsi, porque se você tomar todos os cuidados necessários, você pode investir no exterior sem se preocupar com o medo de ser roubado ou de cair em um golpe, porque você não conhece tão bem o custodiante. Motivo número 4 do Barsi: as verdadeiras oportunidades estão no Brasil. Pois é, nós brasileiros temos essa tendência de acreditar que o Brasil é o país do futuro, que aqui é um bom lugar para fazer negócio, porque hora ou outra a gente vai explodir. Afinal, a gente é um país maravilhoso, é um país rico em recursos naturais. Então, todo brasileiro
assim como eu, a gente é apaixonado pelo nosso próprio país e a gente tem até uma espécie daquele sonho de criança, sabe? De ver isso aqui se tornar um país de primeiro mundo. Quer dizer, imagina quem aqui que é brasileiro que não adoraria ver um Brasil sem fome, um Brasil sem pobreza, um Brasil com as estradas largas, com infraestrutura, o pessoal aí vivendo bem, todo mundo tendo dinheiro para ter a própria casa, o próprio carro e investir nas bolsas de valores. Cara, esse é o Brasil sonho de consumo de todos os brasileiros e é esse o Brasil que a gente sonha. Só que honestamente, cara, eu não querendo desiludir ninguém, mas o problema é que aqui no Brasil a gente tem uma crise econômica e uma crise política crônica. Então a gente tem que deixar um pouco esse sonho de criança de lado e ser um pouco mais realista na hora de olhar para si mesmos e ver se o Brasil realmente é o bom lugar para investir. E aí a gente começa a se dar conta de que, na verdade, a gente pode até ser que poderia ser muito melhor, mas hoje a gente não é. Hoje a gente é um país problemático, um país aí que tem classificação como especulativo pelas principais agências avaliadoras do planeta. Um país com enorme insegurança jurídica, que honestamente a gente não sabe se amanhã aqui vai prosperar ou se vai afundar, porque definitivamente tudo pode acontecer no nosso país. A gente está falando de um país que a bolsa, se a gente for olhar em dólares, ela está em queda já faz 12 anos, em um tempo em que a maior parte dos mercados, inclusive os nossos pares emergentes, eles prosperaram. A gente acabou ficando para trás. A gente está no país com histórico de hiperinflação, com histórico de calote nas dívidas públicas, um país que tem uma moeda que tem uma tendência de se desvalorizar rapidamente, um país que atualmente está correndo um risco razoável de quebrar, considerando que o PIB pode ser consumido apenas por dívidas, 98% dele, em alguns poucos anos. Um país que troca de constituição e que troca de moeda com mais frequência do que troca de roupa. Um país que as bolsas de valores representam apenas 1% do mercado de ações mundial. Um dos países com menor liberdade econômica do planeta. Um país difícil de empreender. Um país que o tempo de vida das empresas é curto, mesmo o das empresas que estão listadas nas bolsas de valores. Então, cara, não é questão de querer desmerecer o Brasil, porque eu também amo o nosso país e eu amo a minha cidade. Só que é questão de entender aonde que a gente se coloca aí no cenário mundial. E a gente é muito pior do que a gente tende a acreditar que a gente é. Então, onde você acha que vale mais a pena investir? Você acha que as oportunidades, elas realmente estão aqui, considerando todas essas nossas adversidades, ou elas estão num lugar que é terra fértil para negócio, que tudo que é empresa que nasce lá prospera, que é um lugar onde a riqueza está concentrada, onde as bolsas de valores são muito maiores do que a nossa? Onde você acha que tem maior chance de você encontrar essas melhores oportunidades? Na B3 ou na Bolsa de Valores de Nova York, por exemplo? Pois é, eu acredito que você já sabe a resposta para essa pergunta se você deixar as suas paixões de lado. E é por isso que, na minha opinião, o Luiz Barsi, ele só é considerado o Warren Buffett brasileiro porque ele não investe no exterior. Caso ele investisse no exterior, seria o Warren Buffett que seria considerado o Luiz Barsi americano, porque o Luiz Barsi, quem sabe, seria até maior do que o Warren Buffett. Então, cara, se você acha que esse vídeo contribuiu um pouco aí com o seu mindset, com a forma que você enxerga o mercado, considere compartilhar com alguém que você acredita que também vai se beneficiar das informações que a gente está trazendo aqui, que vai se tornar um investidor de outro patamar e alcançar a liberdade e a prosperidade financeira. Porque essa é a nossa missão aqui na Capital Global. E não deixa de clicar no botão de gostei. Um abraço e até a próxima.